Olá, aqui é o professor Ney e hoje eu vou falar sobre o custeio por processo e o problema dos produtos semi-acabados. Como nós já vimos, o custeio por processo é um sistema de acumulação de custos utilizado por empresas que fabricam produtos de forma contínua ou que prestam serviços de forma contínua. Nesse sistema de acumulação de custos, os custos eles são acumulados por processo ou por linhas de produção e são distribuídos uniformemente a todos os produtos produzidos no período. Nas empresas que trabalham no sistema de produção contínua, é muito comum que ao final do período, quando a empresa for fazer a apropriação dos custos aos produtos, existam produtos que não estão ainda 100% concluídos. Nesse sentido, como apropriar os custos de produção aos produtos semi-acabados? Para ilustrar melhor essa situação-problema, vamos trabalhar com um exemplo, nesse caso, uma empresa que fabrica um único produto de forma contínua e apresenta as seguintes informações do seu primeiro mês de atividade. A empresa incorreu em custos de produção no valor de R$ 390, ela iniciou a produção de 40 unidades, concluiu a produção de 36 unidades, restando, portanto, 4 unidades semi-acabadas. E essas 4 unidades, elas encontram-se no estágio de processamento de 75%, ou seja, elas já receberam 75% dos insumos necessários à sua produção. Vamos considerar ainda que essa empresa utiliza o critério do PEPS para avaliação dos estoques. Bom, nesse caso, nós temos que distribuir os custos de produção de R$ 390 para as unidades produzidas nesse período. Como a empresa produz só um tipo de produto, o custo unitário é calculado pela divisão dos custos totais do período pela quantidade total de unidades produzidas naquele período. Mas qual a quantidade que eu vou utilizar para fazer essa divisão? Nós vamos dividir esse custo de produção entre as 40 unidades que foram processadas ou apenas entre as 36 que foram concluídas? E aquelas 4 unidades que estão em processamento? Elas devem ou não receber uma parcela desses custos? Para resolver esse problema, nós vamos utilizar o conceito de equivalente de produção, que consiste no número de unidades que seriam totalmente concluídas se todo o custo fosse empregado só a elas, ao invés de ter sido usado para começar e terminar umas e elaborar apenas parcialmente outras. Sendo assim, os custos que a empresa incorreu para iniciar e concluir as 36 unidades que estão 100% terminadas, ela conseguiria iniciar e concluir 36 unidades. Ao mesmo tempo, o valor que a empresa gastou para iniciar 4 unidades e deixá-las no estágio de processamento de 75%, com esse custo, ela conseguiria iniciar e concluir quantas unidades? Se eu somar os custos incorridos na produção parcial dessas 4 unidades, a empresa conseguiria iniciar e concluir 3 unidades. Portanto, essas 4 unidades que estão 75% acabadas, elas são equivalentes a 3 unidades 100% acabadas. Nesse período, portanto, o equivalente de produção vai ser de 39 unidades. Sendo assim, o custo unitário de produção vai ser obtido pela divisão de R$ 390 pelas 39 unidades, cada unidade custou para a empresa R$ 10. Ao final do mês, a empresa produziu de produtos acabados um lote contendo 36 unidades a R$ 10 cada, totalizando R$ 360, e ainda fechou o mês com 4 unidades em processamento avaliadas em R$ 30. Notem que essas 4 unidades elas receberam apenas 75% dos custos de uma unidade concluída. Dando continuidade ao exemplo, no final do segundo mês de atividade, essa empresa apresentou as seguintes informações. Ela incorreu em custos de produção de R$ 892,50, ela iniciou a produção de 60 unidades, concluiu 61 unidades, sendo que dessas 61 unidades, 4 unidades foram iniciadas no mês anterior. E no final do mês, ela encerrou com 3 unidades em processamento, 3 unidades semi-acabadas, no estágio de acabamento de 50%. Ou seja, essas 3 unidades receberam metade dos insumos necessários para a sua conclusão.
Calculando, portanto, o equivalente de produção, nós temos as 57 unidades que foram iniciadas e terminadas no mês, ou seja, das 61 unidades, nós excluímos 4 unidades que foram iniciadas no mês anterior, podemos afirmar que essa empresa iniciou e concluiu 57 unidades, então os custos necessários para iniciar e concluir essas unidades, ela conseguiria iniciar e concluir 57 unidades. Ao mesmo tempo, os custos necessários para a conclusão daquelas 4 unidades que foram iniciadas no mês anterior e concluídas nesse mês, a empresa conseguiria iniciar e concluir quantas unidades? Considerando, portanto, que nesse segundo mês a empresa apenas concluiu 25% do processamento daquelas 4 unidades que foram iniciadas no mês anterior, o custo que a empresa incorreu para concluir essas 4 unidades, ela conseguiria iniciar e concluir uma unidade. Ao mesmo tempo, os recursos que foram empregados na produção das 3 unidades que estão 50% acabadas, a empresa conseguiria iniciar e concluir uma unidade e meia. O equivalente de produção do segundo mês é, portanto, 59 unidades e meia. Sendo assim, o custo unitário de produção do segundo mês é de R$ 15. Notem que, como a empresa utiliza o PEPS como critério de avaliação dos estoques, nós temos que manter o controle dos estoques sabendo qual que é a ordem de ingresso de cada lote de produtos. Nesse caso, então, a empresa produziu um segundo lote de produtos, que é composto por 4 unidades que foram iniciadas no mês anterior e concluídas agora no segundo mês. O custo dessas unidades é composto, portanto, por 75% dos custos de produção do primeiro mês e 25% dos custos de produção do segundo mês. Para saber quanto custou cada uma dessas 4 unidades, basta dividir R$ 45 por 4 unidades, que eu vou ter o valor de custo unitário desse lote 2. A empresa iniciou e concluiu o terceiro lote, composto por 57 unidades, ao custo unitário de R$ 15, totalizando R$ 855. Ao mesmo tempo, a empresa encerrou o segundo mês com 3 unidades semi-acabadas que vão receber 50% dos custos de produção de uma unidade totalmente concluída. Assim, o valor do estoque de produtos em processo ficou avaliado em R$ 22,50. Bom, todos esses cálculos nós consideramos que a empresa utiliza o critério do PEPS para avaliação dos estoques. O que aconteceria se a empresa utilizasse o critério do custo médio ponderado? Voltando às informações do primeiro mês, em que a empresa incorreu em custos de produção de R$ 390, iniciou 40 unidades, concluiu 36 unidades, ficando com 4 unidades em processamento no estágio de 75% de acabamento, o valor do custo unitário de produção do primeiro mês seria exatamente igual ao valor apurado pelo PEPS. E isso acontece em função da não existência de estoques iniciais de produtos em processo. Portanto, pelo critério do custo médio, a empresa também teria produzido um lote com 36 unidades a um custo unitário de R$ 10, totalizando R$ 360, além das 4 unidades em processamento, totalizando R$ 30. No segundo mês de atividade, a apuração dos custos seria diferente. Retomando as informações dos custos de produção, no segundo mês, a empresa incorreu em custos de R$ 892,50, iniciou 60 unidades, concluiu 61 unidades, ficando 3 unidades semi-acabadas. Pelo custo médio, os custos das unidades iniciadas no período anterior são somados aos custos de produção do período atual, sendo o custo unitário apurado pela média. Portanto, nós vamos somar aos custos de produção do segundo mês, nesse caso R$ 30, que é o valor de custo das 4 unidades iniciadas no mês anterior. Utilizando o custo médio, nós vamos considerar que aquelas 4 unidades que foram iniciadas no mês anterior e concluídas nesse mês, nós vamos considerar que elas foram totalmente processadas nesse segundo mês, uma vez que nós já somamos os custos dessas 4 unidades ao custo de produção do segundo mês. Portanto, o que a empresa gastou para concluir essas 4 unidades
mais os custos que essas unidades trouxeram lá do primeiro mês, com esse valor, a empresa conseguiria iniciar e concluir 4 unidades. As 3 unidades semi-acabadas, por sua vez, o valor que a empresa gastou para iniciar essas 3 unidades e deixá-las no estágio de 50% de acabamento, a empresa conseguiria iniciar e concluir 1,5 unidades. O equivalente de produção é, portanto, 62,5 unidades. O custo unitário de produção apurado por meio do custo médio ponderado é, portanto, a soma dos custos de produção do mês, R$ 892,50, mais R$ 30, que é o valor de custo que as 4 unidades receberam lá do primeiro mês de produção, esse total dividido pela produção equivalente de 62,5 unidades. Assim, pelo custo médio ponderado, cada unidade processada nesse segundo mês recebeu o custo de R$ 14,76. Pelo custo médio, no segundo mês, a empresa produziu o lote 2 contendo 61 unidades ao custo médio de R$ 14,76, totalizando um custo de R$ 900,36. Encerrou o segundo mês com 3 unidades de produtos semi-acabados e cada unidade recebeu 50% dos custos necessários à produção de uma unidade acabada, fechando assim o segundo mês com estoque final de produtos em processo avaliado em R$ 22,14. A nossa videoaula se encerra por aqui e até a próxima!